Opa, já viu aqui no início do vídeo, já pedi pra você se inscrever no canal, que o hack aí tá brabo que eu vou trazer pra vocês. Fique rapidinho só no tutorial, que o tutorial tá brabo, doido. Gente, já voltei já aqui continuar o tutorial. Você não tá entendendo onde eu tô no ZArchive, é um gerenciador de arquivos muito bom que eu vou usar pra extrair todo um monte de menu por aqui, beleza? Então tá. Primeira coisa que eu vou falar pra vocês vão ter que precisar do Free Fire original atualizado, beleza? Tudo bonitinho. O Free Fire original da Play Store, para poder fazer o procedimento tudo bonitinho. Então bora lá. Depois de ter instalado o Free Fire normal original, vocês vão em Android, OBB, tapas.com.dts.freefire. Pressiona nela, vou em renomear. Aí vocês colocam um ou dois, eu vou colocar o número 1. Vocês saem, voltam no OBB. Quando vocês verem que o nome do Free Fire sumiu, vocês fazem uma coisa, voltam para a tela inicial do telefone de vocês, pegam o Free Fire e exclui. Exclui o Free Fire, vocês voltam para o ZArchive, vocês vão lá em Android, OBB, e vai nextar a pasta lá, pessoal. Aí vocês fazem assim, clicam em cima da pasta, vai estar esse my não sei o que. Vocês pressionam em cima dele e clicam em excluir, beleza? Tá, ó, a pasta vai estar vazia. Depois disso vocês saem, vão em download. Tá, pessoal, voltei aqui, tive que dar um pause que eu fiz um negócio ali. Então tá, vocês vêm, depois de ter feito aqui o tour, vocês vêm em download. Vocês vão procurar esse negócio aqui, my, que é a OBB, pessoal. Que eu vou deixar o download dela aí na descrição, suave? Pronto, depois de ter feito o download dela, vocês clicam em copiar. Lá em cima tá escrito download. Clicam em download, memória interna. Vocês vêm em Android, OBB, com.dts Free Fire. E pronto, colhem. Vai demorar um pouco, pessoal, por isso que eu vou beleza? Aí quando terminar eu já volto. Pessoal, já acabei de extrair aqui já a OBB já pra paz.dts Free Fire. Então pronto. Depois de ter feito isso, vocês vão em download e procuram lá FFV9 Belará. Clicam em cima e clicam em abrir. Esse daqui, pessoal, agora é o mod menu. E aquela era a OBB do mod menu. E uma coisa, pessoal, quando vocês for baixar o mod menu, vocês não instalam seus arquivos, beleza? Pronto, agora é só instalar. Depois de ter feito aquilo tudo, só instalar o mod menu, que vai estar na descrição, beleza, pessoal? Vai estar tudo bonitinho aí. Vai esperar carregar aqui, que vai ser rapidão, pessoal, vai ser rapidão. Vai terminar. Pronto. Deu isso, pessoal. Vocês não cliquem em abrir, cliquem em... Pronto. Deixam o ZArchive para mais suas configurações. Carregou. Vocês vêm em app e notificações. O Free Fire lá, pessoal. Que você baixou o menu. Opa, tá dando uma travada, me desculpa. É que eu tô gravando aí, trava mesmo. DF. Clicam no Free Fire, pessoal, vocês veem permissões, fone e telefone, marco tudo. Agora vocês já estão aqui para baixo, cliquem em sobrepor a outros apps. Aí vocês permitem. Depois de ter feito isso, vocês fecham. Então depois de ter dado todas as permissões aí do Free Fire, vocês vão pro ZArchive. Vocês voltam, vão em Android, OBB. E esse número 1, pessoal, que vocês colocaram, vocês tiram ele, beleza? Tiram ele. Pronto, aí vocês voltam e clicam em OBB de novo. Vai estar lá, pessoal. E é o nomezinho do Free Fire. Igual vocês fecham e abram o seu Free Fire. Eu vou dar um cortezinho só pra tela não ficar bugada, porque quando a gente entra assim fica bugado.
Então dou um cortezinho que já volto. Pronto, tá aqui, já cliquei já no modo menu, aparece sempre essa mensagenzinha aqui mesmo. Clicam. Pronto, pessoal, a senha é Belará, como vocês estão vendo. Aliás, o usuário é Belará. E a senha também, deixa eu colocar aqui, tá tudo. É Belará também, beleza, pessoal? Aí vocês clicam nessa caixinha aqui, só pra concentrar no modo menu, sempre lembrar. E clicam na segunda opção ali pra começar. É normal quando você entra assim, pessoal. Pronto. Vocês podem ver que não apareceu o símbolo ali na direita, o símbolo flutuante. Não apareceu capaz de até o jogo fechar. Então, pessoal, quando você baixar tudo e vocês entrassem no jogo de todas as permissões, vocês desligam seu telefone e liga para poder funcionar tudo bonitinho, beleza? Então eu vou fazer isso daqui, vou desligar meu telefone, vou ligar e já volto. Pronto, pessoal, voltei aqui, já desliguei meu telefone e liguei. Como vocês podem ver, já apareceu já aqui o modo minuto, tudo bonitinho. Então bora lá, deixa eu clicar na minha conta convidado. Esse é o jogo. Pronto. E muitas vezes, pessoal, não vai ter como. Quando você desliga o telefone e liga, algumas vezes não vai funcionar, tipo, não vai. Como posso explicar pra. Não aparece esse logo, mas só vocês sair do Free Fire e liga. Sai do Free Fire e entra de novo. Sai do Free Fire e entra de novo, caso não apareça. E o que uma hora vai aparecer, beleza? Aí eu vou ativar as opções aqui, se vocês quiserem ative as minhas, são essas que eu uso. Deixa eu só baixar a música aqui do jogo pra não dar. Não sei se tá copyright. Deixa eu ligar aqui. Tá sem tudo normal. Pronto, ativa um aimbot. Bota em rede, vai ser capa só, clica em shot, zoom. Ativa isso daqui, ó. Ativa isso tudo. Bom. Nossa, escolhe as cores aí, ó. Se quiser centralizar, ó. Vai centralizar aqui. Onde fica, ó. Tudo bonitinho. Se quiser mexer aí. E uma coisa, vocês clicam, porque você não ativou já o iForve. Porque algumas vezes, quando você ativa ele antes de iniciar a partida, ele buga, acaba fechando o jogo, o modo menu. Aí quando só toma um avião que eu ligo ele. Pronto, vocês colocam em 360. Deixa eu cair aqui. Eu vou fazer umas 6 killzinhas aí e vou parar o vídeo, só para o vídeo não ficar muito grande. Porque a explicação foi meio grande, aí ficou meio ruim. E o bom é que esse mod menu tem essa linhazinha que fica certinho onde o cara tá. Aí caso você queira também usar aquele quadrado lá que eu também acho bom, é porque eu não soube direitar ainda. Mas se queira, já é contigo mesmo. Bora lá, tá? Acho a configuração normal do jogo mesmo, deixa essas. Deixa eu pegar uma arma que você vai ver, pessoal, é 100% capa, tudo bonitinho, certinho. Deixa eu pegar essa daqui também. Cadê? VSS. Vocês vão ver, eu vou bagaçar todo mundo de VSS Famas. Aqui, ó. É que é engraçado, esse bloquinho confunde pra caramba. Ó, calma aí. Deixa eu pegar a Famas aqui. Espera X8. Ó, o embot, ó o embot, ó o embot. Calma, cadê? Cadê o cara? Aqui, ó. Ó. Ô filha da mãe. Ó, um tiro. Ih, foi capa não? Deixa eu ver se eu ativei aqui, tu mentir. Pô, eu ativei. Calma, deixa eu desativar essa linhazinha. Essa linhazinha tá me bugando muito. Cadê? Não, essa aqui não. Opa. Saiu, já saiu já. Ah, não saiu não. Calma aí, deixa eu ver. Ó. Ó, calma. Já foi capa já de qualidade. É que eu sem querer fiz besteira. Calma aí, deixa eu dar o soco pra onde tá o cara. Calma aí. E ó, pessoal, só pra falar pra vocês, o teleporte aqui funciona, beleza? Cadê, ó? Ixi, deu uma bugada o teleporte. Bugar o teleporte. Ah, tá, mataram o cara, mataram ele.
Que droga, por isso que deu esse bug no teleporte. Deixa eu matar aquele cara lá de baixo. Ó. Eu fui capa, já toma aquele capa. Aquele capa naquele pique. Só vou matar mais os dois aqui e vou parar o vídeo, beleza? O vídeo não ficar muito grande. Opa, boa! Ai, menino, não sabe jogar não. Deixa eu lá, deixa eu... É que o HUD tá zoado, o HUD do início do jogo eu tô clicando tudo errado. Bora lá, falta só mais 2 killzinhos aí. Acho que vou pegar algum carro aqui e vou esbagaçar o povo no meio. Pode usar que o mod menu é 100% capa. Eu atingi, é porque eu tô com essa conta usuário aqui, mas eu tava usando outra conta usuário, eu tava sem levar ban por 5 dias já. Esse mod menu, não sei a hora que vai expirar, mas acho que vai só expirar, aliás, acho que não vai nem expirar, acho que só vai expirar mesmo quando eu atualizar o Free Fire, que vai ser códigos novos, aí não vai ter como, né, meu parceiro? Aí nenhum mod menu vai sobreviver. Mas só esperar as 2 semaninhas que o nosso mod menu vai voltar. Bora lá, deixa eu pegar o carro aqui pra esbagaçar os caras lá. Aí. Opa, tem um cara aqui embaixo. Deixa eu ver qual lado ele tá aqui, ó. Ó. Vou nem matar atropelado, ó. Mas sim, dei 2 tirinhos, já fui 2 capões de qualidade. Então vamos dar aquela investidazinha do carro. Bora lá, bora lá, bora lá. Que nós tá bala, nós tá bala. Bora lá, bora lá. Só falta procurar mais um cara aqui pra nós bagaçar no meio. Opa, eu acho que isso daqui é normal, hein? Ó. Vapo! Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, já sabe, deixa o like, se inscreve no canal. Que vai ter novos menus. Caso você não goste desse mod menu, vai ter novos mod menu do Loura Zaloura, da Belará, quando tiver atualização. E é isso. Like, até a próxima e falou!